porque ontem a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 16 pessoas por suspeita de falsificação do documento de vacinação contra a Covid-19. A base para o indiciamento foi a delação de Mauro Cid, que confirmou a participação de Bolsonaro no esquema. Segundo o então ajudante de ordens do ex-presidente, foi Jair Bolsonaro quem pediu que ele emitisse certificados de vacinação falsos contra a Covid-19. A informação está em um relatório que tem trechos da delação de Cid e foi usado para embasar o indiciamento de 17 pessoas. A Polícia Federal, Mauro Cid, disse que o então presidente, após saber que o ajudante de ordens possuía os cartões de vacina para ele e para a família, deu ordem para fazer os cartões dele e da filha. Cid disse ainda que os falsos certificados foram impressos e entregues em mãos ao ex-presidente. Os investigadores seguiram o passo a passo do esquema. Primeiro, Mauro Cid solicitou ajuda ao, na época, ajudante de ordens da presidência, sargento Luiz Marcos dos Reis. O pedido era para conseguir um cartão de vacina preenchido com doses do imunizante contra a Covid-19 para a esposa de Cid, Gabriela Santiago. Em conversa via WhatsApp, Cid diz: "E vê aí, em Goianésia, se tem algum cara que não seja cadastrado no Conect SUS, o aplicativo que indicava se a vacinação estava em dia." Dos Reis responde: "Eu já voltei lá, coronel, mas deixei lá com meu sobrinho. Vê se ele consegue lá." No serviço de nuvem de Mauro Cid, os policiais encontraram o arquivo com esse cartão de vacinação da Secretaria de Saúde de Goiás, no nome de Gabriela Santiago Ribeiro Cid. Nele consta que a esposa de Cid tomou 2 doses da vacina, uma no dia 17 de agosto de 2021 e outra em 9 de novembro. Só que nessas datas, Gabriela Cid estava em Brasília, segundo extratos da empresa Claro. Mesmo com esse cartão de Goiás, pessoas ligadas a Mauro Cid não conseguiram colocar no sistema do Ministério da Saúde os dados falsos de vacinação no nome da esposa do militar. Segundo a Polícia Federal apurou, os lotes da vacina que Gabriela supostamente teria tomado não tinham sido distribuídos para a cidade descrita no documento. Mas aí Mauro Cid recorreu à Prefeitura de Duque de Caxias e conseguiu. Foi também em Duque de Caxias que Mauro Cid falsificou o certificado de Bolsonaro e da filha do ex-presidente. No sistema do Ministério da Saúde, consta que Jair Bolsonaro tomou a primeira dose em 13 de agosto de 2022 e a segunda no dia 14 de outubro. As 2 doses da Pfizer foram supostamente aplicadas no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias. Nessas datas, o ex-presidente não estava na região. Os dados encaminhados pelo Ministério da Saúde revelaram que, assim como ocorreu com as inserções falsas de vacinação em favor de Mauro Cid e das 3 filhas, João Carlos Brecha, então secretário municipal de governo de Duque de Caxias, foi o responsável por inserir os dados da vacina contra a Covid-19 em nome do ex-presidente. As informações entraram no sistema no dia 21 de dezembro. A essa altura, o cartão de vacinação do ex-presidente já estava sob sigilo há quase 2 anos. As investigações apontam que as falsificações ocorreram para que os beneficiados pudessem permanecer nos Estados Unidos, onde a vacina contra a Covid-19 era obrigatória. Ao todo, a Polícia Federal indiciou 17 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Gabriela Cid e João Carlos Brecha. Eles podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações. O inquérito vai agora para o Ministério Público Federal. E os membros da CPI da Covid-19 pediram reabertura de investigações contra Bolsonaro ao novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E sobre esse assunto eu vou conversar agora ao vivo com o Igor Damasceno, direto de Brasília, que já está aqui comigo para trazer os detalhes sobre esse pedido. Está baseado no quê, Igor? Bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Eles pedem a reabertura desse inquérito porque na época em que a CPI da Covid foi finalizada, em setembro de 2021, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sequer analisou esses documentos, optou justamente pelo arquivamento de todas as denúncias dos investigados, os indiciados ali na Comissão Parlamentar de Inquérito.
Então, o presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz, daí do Amazonas, e outros membros da comissão foram até a Procuradoria-Geral da República ontem por volta de 8h30 da noite, no horário daqui de Brasília, e tiveram um encontro a portas fechadas com o procurador-geral, Paulo Gonet. Esse encontro durou cerca de 2 horas e a expectativa é que Gonet concorde em reabrir esse inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas ligadas a ele. À época da CPI da Covid-19, os membros da comissão responsabilizaram Jair Bolsonaro e integrantes da alta cúpula do governo dele pelo agravamento da crise sanitária de Covid-19 durante a pandemia. Isso porque, segundo os parlamentares, o governo Bolsonaro teria sido negligente nas ações contra o novo coronavírus. Como eu disse, na época, Augusto Aras, então procurador-geral da República, arquivou todas as denúncias contra o ex-presidente e os demais indiciados pela comissão. E agora, a expectativa é que haja a reabertura desse inquérito para analisar as denúncias contra todos os indiciados. Se por acaso a PGR, a Procuradoria-Geral da República, concordar com essa denúncia, ela será apresentada ao Supremo Tribunal Federal e aí teremos mais uma denúncia contra o ex-presidente na Suprema Corte. Eu lembro a vocês que esse encontro entre Omar Aziz e Paulo Gonet aconteceu horas depois do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 16 pessoas ligadas a ele, porque, como vocês acompanharam aí na reportagem, na delação premiada de Mauro Cid, foi Bolsonaro quem mandou invadir o sistema do Ministério da Saúde e adulterar o cartão de vacina dele, da filha e de aliados próximos. Omar Aziz quer descobrir se há alguma relação nessa adulteração do cartão de vacina com as acusações que foram feitas durante a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque ambos os assuntos tratam da Covid-19. Só para a gente deixar claro, e também não abranger aí para a construção de falsas narrativas, só lembrando que nessa situação da adulteração do cartão de vacina, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos no dia 27 de dezembro de 2022. Na época, ele ainda era o presidente da República e, como chefe de Estado, não precisava de estar com o esquema vacinal completo para entrar nos Estados Unidos. Essa regra americana vale apenas para cidadão comum. No entanto, Bolsonaro ficou ali nos Estados Unidos até fevereiro de 2023, na época em que ele não era mais o presidente, não era mais chefe de Estado e era um cidadão comum em solo americano. Então, para entrar, ele não precisava do esquema vacinal completo. Para permanecer, ele precisaria sim estar vacinado, senão teria que voltar para o Brasil. Então, de acordo com as investigações da Polícia Federal, Jair Bolsonaro mandou Mauro Cid adulterar o cartão de vacina dele, não para entrar nos Estados Unidos, e sim para se manter em solo americano. As investigações agora se concentram em saber se Bolsonaro quis ficar nos Estados Unidos e mandou adulterar o cartão de vacina dele para afastar a imagem do ex-presidente de outras situações, como, por exemplo, os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro, que aconteceram aqui em Brasília, numa época que Bolsonaro estava fora do país, e também com a suposta tentativa de golpe de Estado. O inquérito já está ali na Procuradoria-Geral da República, mas ainda há investigações nesse sentido na Polícia Federal. Adriane. Investigação que acaba motivando, né, novos passos de uma investigação que já estava arquivada, pelo menos nesse primeiro momento, agora pode ressurgir. A gente vai seguir acompanhando. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.